Muito bem, boa tarde então a todos. Boa A tarde previsão a é todos. começar às 14 horas, né? Está mantido isso, né? Já temos aí os 3 participantes. Quero agradecer demais o convite de vocês, dizer da minha felicidade de poder falar sobre algo tão importante para tanta gente especial e com a certeza que esse conteúdo vai ficar disponibilizado para as pessoas depois, até mesmo como fonte de consulta de 3 fontes tão importantes como são vocês, o Javier, Gilson e a Suani, que eu já tive o prazer de entrevistar uma vez, mas não vamos falar de tempo aqui não, porque aí É melhor não falar. Deixa é essas melhor coisas não dizer. falar. Há quanto tempo conhece, há quanto tempo se quer, essas coisas são um pouco reveladoras. Vamos deixar isso para lá. Eu quero cravar o tempo, né? Então, eu acho que a gente começa em menos de 1 minuto. Lembrando que essa é uma iniciativa da Biomassa, né? do pessoal da TV Biomassa, do Grupo FRV, e também aí uma iniciativa no momento muito interessante. 2 da tarde, portanto, vamos começar então este bate-papo, este webinar muito especial com José Dilcio Rocha, que é da Embrapa, com a Suani Teixeira Coelho, ela que é da Universidade de São Paulo, e também com Javier Parvo Escobar, da Harvard University. Eu quero, mais uma vez, dar boa tarde a todos vocês, agradecendo mais uma vez a gentileza de aceitarem o nosso convite. E eu acho que a primeira pergunta, como a gente está falando para o mundo, é uma pergunta bem didática e, ao mesmo tempo, extremamente importante. E gostaria de ouvir de cada um dos senhores o que é biomassa. Quem começa? As damas, Suani. Olha, então, é sempre bom a gente começar esclarecendo conceitos, né? Então, biomassa, de uma forma bem didática, é tudo aquilo que é de origem... Boa tarde. Boa É tarde. tudo aquilo que é de origem vegetal ou animal, que pode ter diferentes usos, é sempre bom lembrar. Nós aqui estamos falando da biomassa como fonte de energia, mas você pode usar a biomassa para os mais diferentes usos, né? Além de alimentação, claro, né? Alimentação animal das pessoas, fármacos, e químicos, enfim. A gente tem uma variedade enorme de usos da biomassa, né? E outra coisa que é importante a gente lembrar, mesmo dentro da biomassa como fonte de energia, é que nós aqui estamos falando da chamada biomassa moderna, né? Que infelizmente a gente ainda tem em muitos países, inclusive em algumas regiões do Brasil, o uso da chamada biomassa tradicional, né? Que é a lenha, esterco animal, resíduos animais, que é uma forma não sustentável e que tem impactos à saúde e que não é essa biomassa que a gente quer implementar. Então, mesmo quando a gente está falando em biomassa como fonte de energia, a gente está falando em biomassa moderna, né? Que é, então, o biogás, o etanol, o biodiesel, né? O carvão vegetal de florestas plantadas, enfim. Então, é dessa biomassa que nós vamos conversar hoje. Muito bem, Dilcio, vamos ouvi-lo. Eu acho que o Dilcio não nos ouve, mas de qualquer forma o Javier está por aí, né, Javier? Sim, eu estou ouvindo. É que eu não pois tinha... não. Tá certo. Vamos ouvi-lo então, por favor, Dilcio. Boa tarde a todo mundo. Um prazer grande estar aqui com vocês, falar sobre esse tema hoje. É um tema que tem trazido muita discussão nessa época, né, de pandemia. Mas, enfim, respondendo sucintamente, objetivamente a sua pergunta, Mauro, claro, a Suani já falou praticamente tudo aí, mas a geração de bioenergia, a produção de biocombustíveis depende 100% da produção de biomassa cultivada em cultivos energéticos, né, cana, óleos vegetais, fontes de óleos vegetais, resíduos de colheitas e matérias-primas derivadas da produção animal. O Brasil realmente ele está muito bem posicionado nessa área, né? E claro que a gente tem muitos problemas que têm acontecido, principalmente agora nessa época, e que eu acho que é o que a gente vai focar aqui hoje na discussão, tá
bom? Ótimo. Javier, a palavra é tua. Como vai? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui junto com a professora Soni e o Gilson, falando desse tema tão importante, como o Gilson e a Soni já introduziram brevemente o tema. Eu gostaria, então, de falar um pouco mais, né, do conceito geral da biomassa e da importância da biomassa sólida vegetal e da biomassa e diferentes formas de biomassa, como a professora Soni bem disse, da biomassa moderna, que é a que a gente vai discutir e falar nesses próximos minutos. Mas eu gostaria de começar com uma reflexão, né, que ficou claro que nós não estamos preparados, né, que a humanidade não está preparada para nenhum desastre natural, independente de qual ele seja, né? Então, certamente um dos próximos desafios da humanidade será atrelado, terá alguma relação com a mudança climática. Então, vendo por esse ponto de vista, a biomassa tem um papel estratégico e muito importante, né, para a mudança, né, para tentar diminuir esses impactos e para a mudança da matriz energética de combustíveis fósseis, né, nos próximos anos. Para a gente ter uma ideia, a biomassa moderna representa mais ou menos 50% do consumo total de energia renovável. Então, quer dizer o quê? A biomassa, sim, tem uma participação expressiva, né, no mundo, não só da forma informal, como a professora Soni citou, mas também de uma forma organizada, na forma de etanol, wood pellets, entre outros, né? Então, diferentemente das intermitentes, que seriam fontes que demandam de energia solar, ou quando o vento sopra para gerar energia, a biomassa, muitas pessoas se esquecem que a biomassa é uma bateria natural. Então, enquanto a gente se preocupa muito em ter baterias mais eficientes para poder estocar energia intermitente, a gente se esquece que a gente tem uma bateria natural, que é a madeira, por exemplo, que consegue, pela fotossíntese, captar essa luminosidade e transformar de uma forma eletroquímica em estocagem de carbono, que posteriormente pode ser queimado e gerar energia elétrica e térmica. Então, onde eu quero chegar nessa introdução é que certamente a biomassa terá um papel principal, um papel interessante nos próximos 5, 10, 15 anos, curto, médio prazo, né? E para atender essa demanda global de descarbonização, né? E principalmente na substituição em termoelétricas, de forma de substituição de base, né? Em termoelétricas, por exemplo, na substituição de carvão mineral, de óleo combustível, de gás natural em residências com wood pellets. E, bom, eu acredito que o Brasil tem um papel importante, não só o Brasil, como os outros países tropicais também, né, que conseguem produzir mais biomassa por metro quadrado que outros países temperados. E eu acredito que se o nosso conhecimento se centralizar no contexto científico do uso da biomassa para energia, os próximos anos o Brasil será líder e os outros países tropicais também nessa busca da mudança dos biocombustíveis, da inserção do biocombustível para a substituição dos combustíveis fósseis. Eu acho que para começar seria isso. Muito bem, só quero agradecer mais uma vez a todo mundo que está chegando agora para participar desse webinar, dessa conversa tão importante sobre biomassa. Só reforçando, eu converso com José Gilson Rocha, ele que é da Embrapa, também com Suani Teixeira Coelho, ela que é da Universidade de São Paulo. Esse que vocês acabaram de ouvir falar é o nosso queridíssimo Javier Escobar, ele que é da Harvard University. Gilson, você citou a questão do petróleo, da pandemia, então vamos falar do que está acontecendo neste momento. O etanol, a produção da cana-de-açúcar, sofrerá o grande impacto desta pandemia sob o ponto de vista da biomassa? Na verdade, posso começar? Sim. Desculpe, por favor, Gilson. Não, só porque ele me citou, mas enfim, se você quiser falar... Não, vai lá. Aqui não há nenhum tipo de mordaça, muito pelo contrário, fiquem à vontade, é só para tentar deixar tudo em sequência. Isso mesmo. Então, a questão da agricultura brasileira, especificamente, né, que apesar de todo esse problema global que está acontecendo, a agricultura está acontecendo lá no campo, mesmo porque lá tem pouca gente, né? Então,
lá eles já vivem anualmente em isolamento social, né? Então, a agricultura ela está muito forte hoje, apesar do problema. Mas, por exemplo, alguns setores mais específicos, tipo o setor de flores, de hortifruti, de cana e de lácteos, vocês podem ver que tudo é perecível, né? Todos esses produtos são perecíveis. Esses produtos estão sofrendo muito, especificamente a cana, né? Ela está sofrendo devido ao consumo que caiu, né, drasticamente, consumo de combustíveis, né, de etanol, e está sofrendo também por causa do problema daquela disputa, né, que envolve a superprodução de petróleo, tá? Que jogou o preço do barril a níveis nunca vistos, né, nas últimas décadas. Então, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, realmente o setor da cana ele está passando por uma crise, talvez a maior delas em todos esse tempo de programa de produção de álcool combustível no Brasil. E não é só aqui, né? Em outros países produtores, os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma produção significativa, também está passando por esse problema. O que acontece? A produção de cana ela vai ter que ser colhida, né? Se ela ficar de um ano para outro. Ela perde boa parte do açúcar. Então, se ela não for transformada em etanol, ela vai ter que ser transformada em açúcar, né? Porém, o mercado de açúcar também tem, né, os seus limites. Enfim, o setor da cana, hoje, eu diria, assim, comparando todos os biocombustíveis, ele está sendo profundamente afetado, né? Vamos ter que ter uma discussão bem clara sobre como recuperar esse setor, tá? Como poder agir para que a gente não perca capacidade de forma muito drástica, né, e que possa depois ser retomada. Mas o problema é muito sério com a cana, né? Os outros energéticos no Brasil, tipo o biodiesel, que é um combustível somente de mistura no diesel, claro, se cai o consumo de diesel, também cai o consumo de biodiesel, né? A questão, né, da bioeletricidade, que, enfim, também sofre influência por causa da diminuição do consumo. As empresas, as indústrias consomem menos, embora a gente que está morando, né, que está trabalhando em casa, a gente continue utilizando a energia elétrica, né? Carvão vegetal, isso daí que também vive em uma crise constante, né? Vai ter que equacionar a saída dessa crise. Enfim, de todos eles, realmente, o que está mais crítico é realmente a questão da cana do etanol, né, no Brasil e nos outros países produtores de etanol, né, que tem esse consumo importante na sua matriz de transporte. Ani. Oi, obrigada. Então, esses dias, eu fui até obrigada a me debruçar um pouco mais em detalhes sobre esse tema da crise no setor de biocombustíveis líquidos, porque, inclusive, me pediram para eu preparar um textinho numa publicação internacional que eles vão colocar. E eles me pediram para eu fazer essa análise, né? E é isso mesmo que o Dilson falou, né? A gente tem o período de moagem da cana, a gente tem que moer a cana, né? Porque senão a safra se perde, né? E temos esses problemas todos. Além da questão da opção de mudar para o açúcar, como vem sendo feito já por algumas usinas pensando nisso, né? E apesar do problema dos preços do açúcar também estarem relativamente baixos, a gente ainda tem um problema adicional. Das nossas quase que 400 usinas, por volta de umas 90, se não me falha a memória, são só destilarias, né? Então, para essas, não existe a opção de fazer açúcar, porque eles só têm uma linha de produção, que é a produção de etanol, né? Então, de fato,
as previsões, né, de redução, de impacto no setor são muito grandes. A opção importante que vem sendo olhada e que certamente precisa de apoio é o financiamento para estocar o etanol, né? Porque, então, nem todo cana vai poder ser usada para fazer açúcar, então uma parte dela vai fazer etanol, e como a demanda está baixa, inclusive os preços caíram praticamente quase 70%, né? A gente, obrigatoriamente, para a saúde financeira das empresas, a gente vai precisar estocar etanol. E muitas usinas não têm a capacidade de giro para investir nos estoques. Até porque nós estamos numa fase de altos investimentos das usinas, de época de moagem, de pagamento de fornecedores, de insumos agrícolas, de compra de insumos industriais. Então, nesse período da safra, existe uma quantidade muito grande de despesas das usinas. Então, por essas informações que eu andei levantando, até para esse pequeno texto que eu tive que escrever, grandes grupos, como a Raízen e a São Martinho, aparentemente possuem essa capacidade de estocagem, né? Mas grupos menores, usinas menores, não têm essa capacidade financeira de estocagem e vão precisar de financiamento para fazer essa estocagem, né? O setor de biodiesel, na linha do que o Dilcio falou, realmente não sente tanto, porque ele é misturado no diesel e ele tem mais ou menos uma demanda cativa, que, claro, também diminuiu por causa do consumo de diesel. Mas a gente precisa lembrar que o consumo de diesel é muito ancorado no transporte rodoviário e que, apesar da crise, o nosso transporte rodoviário, até pelos produtos essenciais, ele continua funcionando, né? E, inclusive, existem informações recentes de que o setor até teve exportações importantes de biodiesel, né? O que, claro, funciona como uma renda adicional para o setor. Então, acho que isso de forma mais ou menos preliminar para a gente colocar a situação atual. Muito bem. Javier, você gostaria de complementar? Quero até pegar aqui o gancho, o tópico, né? O tema da nossa conversa é justamente esse, né? Oportunidades do setor de biomassa para o Brasil. Gostaria de complementar na linha da pergunta, né? Sem fugir do tema que a professora Sony e o Dilson introduziram com relação a esse overview e o panorama nacional e até atrelado com a relação do petróleo, né? Que, querendo ou não, por uma questão de preço de produção, né? Os biocombustíveis líquidos vão estar sempre atrelados a commodity, a preços estipulados, já determinados internacionalmente, mas eu gostaria de pontuar sobre os biocombustíveis líquidos, né? Que a gente não pode esquecer da região do setor isolado, do sistema isolado nacional, né? Como bem disse a professora Sony, esse panorama está ancorado na situação do Sudeste e do Sul do país. Lá. Voltou agora? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Perfeito. Eu acredito que travou aqui um minuto. Bom, continuando, então, indo nessa linha, os biocombustíveis líquidos, né, na região do Sul e do Sudeste do Brasil, apresentam essa problemática, e não só no Brasil, como em outros países também. Mas a gente tem um caso específico no país, que é a importação de 800 mil metros cúbicos de diesel anuais que vem de Omã, né, e de outros países árabes, que o Brasil importa, mais ou menos um dispêndio de 6 bilhões de reais para atender o sistema isolado nacional, o qual o país tem o potencial de poder substituir até 6 vezes a demanda do que o diesel assume nessa região da Amazônia Legal. Então, também é uma reflexão interessante a gente voltar os olhos para o setor isolado, né, onde a gente não tem a distribuição cativa de energia elétrica pela transmissão, pelas linhas de transmissão, que a gente precisa despender e importar diesel que gera grandes impactos na qualidade do ar,
após a queima, não só como na forma de diesel, mas também a quantidade de madeira, né, disponível nessa região, que poderia ser substituída pelo diesel ou utilizada para transformação de energia, que no meu ponto de vista ainda é uma questão de entendimento da sociedade com o uso da biomassa, e eu falo especificamente da madeira nessa região, né, que hoje em dia está sendo queimada para não ser jogada em aterro ou dar um sumiço nesse material. Ela é queimada a céu aberto, gerando grandes impactos na qualidade do ar e, consequentemente, na saúde pública. Então, se a gente analisar todo esse panorama da importação do diesel, dos impactos após a queima da biomassa a céu aberto por uma questão de volume de biomassa disponível, que é por volta, mais ou menos, o potencial do sistema isolado é mais ou menos de 5 milhões de toneladas de madeira. Daria para substituir só com os resíduos de serrarias o dobro do que se demanda em mais ou menos de 3 mil gigawatt-horas demandado em todo o sistema isolado. Então, se a gente pegar todo o potencial, tanto de plano de manejo, resíduo de plano de manejo e dos resíduos de madeira em serraria, sem entrar em muito detalhe, daria para substituir até 8 ou 10 vezes a demanda de energia elétrica de toda a região. Então, eu acredito que a nossa discussão, além das problemáticas atuais, né, abrir os olhos, né, pelo potencial estratégico que o país tem para aproveitamento da biomassa, né, tanto in natura como na transformação de biocombustíveis, né? E eu acredito que esse caso específico do nosso sistema isolado nacional é um modelo real e claro que nos mostra essa problemática e esse potencial. Engraçado, é interessante ouvi-lo, Javier, porque sempre que a gente ouve falar de bioeletricidade no nosso país, a gente ouve isso que você acaba de nos dizer, que há um potencial que é subutilizado. Por que será que isso acontece tanto no nosso querido Brasil, hein? Escobar? Oi, Soni. Escobar vai falar ou eu falo? Só para não cortar Fica o à Escobar. vontade, fica à vontade, professor. Então, cada fonte de biomassa para fazer bioeletricidade tem as suas características, né? Então, a gente poderia analisar cada uma delas. Mas o que a gente percebe de uma forma bastante geral, se é que a gente pode falar assim, é que é um problema mesmo de políticas adequadas, né? Hoje em dia, se nós formos pensar no sistema interligado, o Escobar estava falando muito do sistema isolado, que é tem toda a razão do que ele colocou, né? O problema é de políticas, né? No sistema isolado, nós temos vários incentivos ao uso de diesel nas pequenas termoelétricas, e isso inviabiliza outros usos, como o da energia. E no sistema interligado acontece alguma coisa semelhante, porque a maioria das opções da venda de energia elétrica é em leilões, e nesses leilões o que a gente tem é a bioenergia tendo que competir com outras fontes, muitas vezes até com fontes fósseis, né? E inclusive com a energia eólica. E é sempre bom a gente lembrar que a energia eólica, além de ter algumas vantagens, alguns subsídios, como vários estudos da USP já demonstraram, ela tem duas dificuldades, né? Uma que é inerente ao tipo da energia, que é a intermitente, né? E a outra é o fato de que ela, basicamente, ela é gerada na região Nordeste, pelas condições geográficas. E você tem que transmitir essa energia da região Nordeste para as outras regiões, principalmente para a região Sudeste, que é onde a gente tem a maior demanda de carga, né? Então, essa transferência dessa energia gerada no Nordeste até o Sudeste, por milhares de quilômetros, ela tem perdas, ela tem impactos ambientais, né? E todas essas questões não são levadas em conta. Quando você tem um leilão, elas têm que competir. E é sempre a história da modicidade tarifária. Vence quem apresenta o menor valor.
né? Não há especificidades levadas em conta, né? E muito menos no caso da biomassa, que tem a vantagem de estar sendo produzida, no caso do sistema interligado, na região sudeste, na sua maioria, como o caso da cana, e bem próxima aos pontos de demanda, né? Há toda uma linha de especialistas que defendem que sejam feitos leilões por região ou até por fonte de biomassa, né? Mas isso até hoje nunca foi colocado em prática, né? Então, a gente tem ainda essas, digamos, distorções no nosso modelo de leilões e de compra da energia que atrapalham bastante, né? O aumento da oferta da bioeletricidade. Lúcio, vamos ouvi-lo agora. Tem muitas questões que precisam ser melhoradas, né? Uma delas realmente é o modelo de leilão, né? Enfim, isso daí é uma demanda antiga, inclusive, do setor, né? Agora, falando um pouco da realidade e talvez tentando prever um pouco da pós-realidade, ou seja, o que vai acontecer depois, né? Nós estamos hoje passando por todo esse problema, né? Embora seja um problema global, o Brasil tem muitas particularidades. E uma delas é que provavelmente a nossa economia vai ser salva pelo setor agrícola, né? Só que a gente sabe também que não é todos os segmentos desse setor, né? Como eu citei aqueles lá dos perecíveis, e a cana está dentro dele, né? Nós vamos ter que socorrer quem precisa, né? Assim, falando de uma forma individualizada, né? Como cidadãos, ajudar pessoas que estão vulneráveis, empresas que estão vulneráveis e setores que são vulneráveis, né? Então, eu vejo que a crise ela vai ter que forçar tanto pessoas físicas, pessoas jurídicas e governo a socorrer esses que mais estão vulneráveis e precisam. Depois disso, eu vejo que vão ficar muitas boas lições, né? Eu acho que o céu mais limpo, pela queima de menos combustível fóssil, é uma das características, né? É uma das boas lições que tem nos aparecido nos últimos tempos e que a gente vai querer continuar. Ou seja, o biocombustível, ele realmente é um dos itens importantes nas decisões de proteção do clima, né? Por proteção do planeta, na verdade. Então, isso daí é uma tendência que eu vejo que vai ser muito mais importante agora. Ou seja, todas essas COPs que têm sido feitas, né, talvez não tiveram tanta efetividade como essa pandemia, né, nessas questões climáticas. Eu, sinceramente, vejo que o pós-pandemia vai levar as pessoas que tomam decisão, as pessoas que fazem investimentos, em priorizar muito mais as fontes renováveis do que as fontes de combustível fósseis. Agora, dentro das renováveis, a gente tem, por exemplo, no caso brasileiro, né, nós temos programas altamente consolidados, tipo do etanol de cana, mas também aparece o etanol de milho, que é uma possibilidade muito interessante, por exemplo, para o Centro-Oeste, pensando em otimização de logística, tá? Nós temos o biogás, tanto o biogás que trata resíduos da própria agropecuária brasileira, como o biogás que pode ser produzido através de plantios energéticos, que também deve crescer muito, inclusive é uma das tecnologias, né, dos processos contemplados no RenovaBio. Temos também, por exemplo, a produção de pellets de biomassa, né, de florestas energéticas. E, claro, né,
o biodiesel, o próprio carvão vegetal, tudo isso tem muita chance de ter mudanças radicais na forma como a gente vinha operando, né, todas as cadeias produtivas desses biocombustíveis. Assim, sinceramente, eu vejo que o Brasil, embora talvez a gente saia bem fragilizado em termos econômicos dessa pandemia, a gente tem todas as ferramentas para que o país ele se recupere de uma forma até acelerada, eu acredito, e que a gente realmente seja um exemplo, né, de uma economia que funciona de uma forma muito mais integrada com o meio ambiente. Assim, eu realmente sou muito otimista. Eu tenho comparado a pandemia a todas essas COPs, né, mais de 26, eu acho que já ia ser realizada, né, a próxima, 26 ou 27, mas, enfim, é uma situação que ainda merece muito cuidado e ser tratada de uma forma bem particular. E depois disso, a gente realmente espera que esse setor de biomassa, bioenergia, biocombustíveis, seja realmente um setor muito, muito importante na retomada do crescimento. Acho importante destacar também, o Dilson citou aí a questão, né, da limpeza do ar nesse mundo globalizado. Pela primeira vez em muitos e muitos anos, os indianos conseguiram ver o Himalaia da Índia. Vimos golfinhos em Veneza, São Paulo com o céu azul e por aí vai. Realmente eu acho que a pandemia talvez seja aí um ponto novo de partida a partir de agora. Falando de mundo globalizado, Javier, que países que a gente pode se espelhar quando o assunto é biomassa e aproveitamento desse tipo de energia, hein? Boa pergunta. Eu gostaria de complementar, somente antes de responder, na linha de políticas públicas, porque eu acredito que o Brasil terá um papel importante nos próximos anos, né, nesse tema do uso da biomassa para energia. E, como bem disse a Suoni e o Dilson, políticas públicas será o alicerce para que isso aconteça de uma forma organizada. Então, só finalizando esse tema que gerou a discussão da importação de diesel e dos leilões organizados, enfim, o que nós, como sociedade ou academia, podemos fazer para realmente ajudar ou suportar ou tentar atingir as metas internas e encorajar políticas públicas dentro do nosso país, né? Então, eu acredito que o nosso papel e foi visto né, agora na pandemia essa questão da importância da ciência, né, e do conhecimento científico, de fazer essa extensão para poder encorajar políticas públicas que assimilem a biomassa e os biocombustíveis como outras renováveis, né, para a tomada de decisão do setor privado. Sendo um pouco mais claro, onde eu quero chegar é que se nós conseguirmos provar estudos ou desenvolver projetos que mostrem a diminuição da qualidade do ar ou a melhoria da qualidade do ar, a diminuição dos impactos na saúde pública atrelados à qualidade do ar, né? E com papers e desenvolvimento científico que mostre que a biomassa, na forma in natura ou transformada na forma de um biocombustível, pode substituir a outros combustíveis fósseis, será eminente a substituição por uma comprovação técnico-científica. No caso, no exemplo da Amazônia, se nós conseguimos substituir a biomassa que está disponível, colocar numa termoelétrica e provar, mesmo em pequena escala, que a redução do impacto dessa madeira que também gera impactos na qualidade do ar, muitos particulados na queima, quando ele é queimado a céu aberto, mas ele é destinado para uma termoelétrica e por geração distribuída, ou enfim, ou por pequenas gerações distribuídas em toda a Amazônia Legal, a gente conseguir determinar a diminuição, né, desses impactos, será eminente a tomada de decisão e encorajamento do setor público para a tomada de decisão. Então, eu acredito que o nosso papel, e o papel mais importante, sim inclinar os estudos científicos, mas
tentar, talvez, produzir ciência voltada um pouco mais para aplicação técnica. Não somente usar o conhecimento científico para determinar características que podem encorajar alguns setores, mas também ir direto ao ponto da aplicação da ciência, né? Sair do laboratório e tentar colocar na bancada e tentar gerar algum produto ou alguma solução que possa ser colocada ou que tenha possibilidade de ir para o mundo real. Agora, indo para a sua pergunta dos países exemplares, né? Eu acredito que a União Europeia tem tido um papel importante desde 2009, basicamente também por uma segurança energética, né? Eu falo segurança energética com relação aos problemas, né, dos países vizinhos, dependendo do gás da Ucrânia, enfim, que vem da Rússia, passa pela Bielorrússia, e eles dependerem desse gás, e já tiveram alguns problemas em 2009, onde abriu o mercado do wood pellets, que é o combustível que eu ando trabalhando já nos últimos 7 anos da minha vida acadêmica, tanto na Universidade de São Paulo, com a professora Sony, com o professor Goldenberg, como também com o professor Scott Martin lá nos Estados Unidos, né? Então, esse tema do pellets, eu acredito que é um futuro interessante para o país, até pelas bases técnicas do uso da biomassa sólida vegetal, né? Por não ser uma energia renovável intermitente, por ser uma energia de base, capaz de substituir os combustíveis fósseis em termoelétricas, no caso, carvão mineral, e também gás natural e óleo combustível em residência. Eu falo isso, né, porque grande parte desses 50% que eu falei de biomassa moderna que é utilizado hoje no mundo, né, que ocupa 50% de todas as renováveis do mundo, 70% a 68% delas vem de biomassa sólida vegetal, no caso pellets de madeira para uso residencial e termoelétrico. E a tendência é que isso suba bastante, porque como bem nós sabemos que o etanol e o biodiesel têm um papel importante no setor de transportes, né? A energia de base para geração de energia elétrica, ela tem uma participação mais representativa na matriz energética global. Então, é aí onde eu acredito que o wood pellets, né, e o pellet de madeira terá uma participação interessante nos próximos anos, onde o Brasil tem um potencial interessante e outros países tropicais também, logicamente com alguns problemas técnicos que estão sendo solucionados durante esse tempo, mas que vislumbra-se um potencial interessante para o país. Então, a Alemanha começou com esse foco com wood pellets, né, de uma forma um pouco errada no começo, plantando em setores onde existem problemas de uso do solo, mas agora com um crescimento significativo que os Estados Unidos e o Canadá começou a produzir bastante pellet de madeira hoje para atender, em média, 50% do mercado global, mais ou menos uns 15 milhões de toneladas de pellets que é importado dos Estados Unidos e do Canadá, com um modelo que o Brasil ainda não utiliza, que o Brasil teria grande potencial de fazer a mesma coisa. Só para a gente ter uma ideia geral do panorama, se a gente aproveitasse toda a biomassa florestal de eucalipto, por exemplo, somente de eucalipto, de desbaste dos plantios, tá? Como fazem os americanos, aproveitando o desbaste dos plantios florestais para produzir em média 12 milhões de toneladas de pellets, nós teríamos a capacidade de fazer isso só no sul e do sudeste do país, 120 milhões de toneladas, 10 vezes mais o que todo os Estados Unidos produz hoje de pellet de madeira e é exportado para a União Europeia. Então, basicamente para substituir termoelétricas a carvão mineral. Então, é aí onde eu vejo que esses países se inclinaram e estão tomando a frente no uso da biomassa. Porém, agora a problemática é outra. Quem vai atender a demanda dos próximos anos para a substituição dos combustíveis fósseis? Porque não tem biomassa suficiente hoje em dia para atender essa demanda da maneira que se espera nos próximos 5, 10 anos. O Japão está começando a importar pellets de madeira, assinou novos contratos com os Estados Unidos para 2025, a Coreia do Sul da mesma maneira. Então, o que se espera é que o Brasil e outros países tropicais atendam essa demanda, né? E aí é onde entra a parte interessante do potencial nacional para atender essa demanda dos próximos anos. Obrigado, Javier. Professora Suani vai falar. Então, um pouco nessa linha, eu queria fazer 2 comentários. Um primeiro, mais pontual, mas na linha daquela questão das políticas vigentes do setor de biocombustíveis, e lembrar que o Brasil
acabou de aprovar, há pouquíssimo tempo, o programa do RenovaBio, que é um programa de créditos de carbono a serem vendidos pelo setor sucroalcooleiro e comprados pelas distribuidoras, com a meta atual de reduzir em 10,1% suas emissões de carbono. Esse programa acabou de ser aprovado, sancionada a lei, a ANP liberou os temas, os valores, a quantidade de créditos de carbono que cada concessionária tinha que, distribuidora, desculpe, tinha que comprar. Isso precisa continuar. Eu tenho acompanhado vários webinars, inclusive com o ministro Bento de Energia e com o Miguel do Departamento de Biocombustíveis, garantindo que o programa não vai parar, apesar da pandemia, apesar da crise. E é muito importante, sim, que esse programa continue como uma ferramenta importante para todos esses atores envolvidos. A segunda questão que eu queria comentar, na linha do que o Javier estava comentando, é o seguinte: o ideal seria mesmo que todos os fósseis fossem substituídos por combustíveis renováveis e pelos biocombustíveis líquidos. A gente, infelizmente, imagina que isso não vai ser num curto prazo. Então, uma opção interessante que a gente tem é melhorar o desempenho dos combustíveis, dos biocombustíveis líquidos, para que, quando eles substituam os fósseis, mesmo que seja progressivamente, eles façam isso de uma forma mais eficiente. A gente já sabe, por exemplo, que o etanol de cana, atualmente, ele pode substituir mais de 80% do carbono emitido quando ele substitui a gasolina, mas a gente sabe que isso pode ser melhorado em muito, né? Se a gente reduzir o consumo de diesel na agricultura para a produção do etanol, se a gente associar ao processo de produção do etanol as novas opções tecnológicas de captura de carbono, né? Principalmente da fermentação, ou no segundo momento dos gases de exaustão da caldeira, nós poderíamos ter o nosso balanço de carbono, o nosso carbon footprint do etanol, atingindo até mesmo valores negativos. E na medida em que a gente melhora esse carbon footprint e até atingindo valores negativos, nós melhoramos essa eficiência. Então, à medida em que os fósseis, ainda sendo consumidos, vão sendo substituídos por biocombustíveis que têm um melhor carbon footprint, podendo até ser negativo, pelos estudos preliminares que nós já fizemos lá na USP, né, a gente vai estar contribuindo cada vez mais para essa redução das emissões. Então, eu queria só acrescentar esses dois tópicos. No fundo, é um pouco a linha do que o RenovaBio está fazendo, né? Cada usina vai fazer os seus créditos e vai fazer o seu balanço, mas vai depender de cada usina, né? Se ela é mais eficiente, se ela tem um baixo consumo de diesel, se ela usa biogás, se ela usa eficientemente o bagaço nas caldeiras. Então, quanto mais eficiente a usina, maiores os créditos que ela tem para vender. Então, a gente tem todo um pacote de soluções que envolvem novas tecnologias, envolvem tecnologias já em uso e já disponíveis na prateleira e que a gente pode certamente usar para atingir esses objetivos. Eu vou sair um minutinho, que eu preciso carregar minha bateria que está acabando, e eu volto já. Tá certo. A gente agradece, por enquanto, a participação da professora Suani Teixeira Coelho, ela que é da USP. Só para avisar a você que nos acompanha, nós também estamos aqui com as perguntas do chat, né? Algumas eu estou vendo aqui que o Dilson já respondeu. E chegou uma aqui, Javier, que diz o seguinte: Javier, existem reportagens, essa é do Marcelo, existem reportagens falando sobre o alto teor de cloro e enxofre nos pellets do Brasil. E desta forma não seriam aceitos, por exemplo, na Europa, por fazerem mal à saúde. É verdade? A pergunta do Marcelo, endereçada a você. Ótima pergunta, Marcelo. Certamente, esse é um dos maiores problemas e eu me debrucei nesse problema durante os últimos 5 anos do doutorado, né? Que foi concluído no final de 2016, onde eu estudei esse ponto, né, de extração do cloro da madeira, porque assim a gente fica com mãos atadas em regiões tropicais,
onde as altas taxas de cloro, né, e a pergunta vem na contramão desse tema, que regiões tropicais, além de proporcionar maior produtividade de biomassa por metro quadrado, né, a chuva, a condensação da chuva, ela se forma muito rapidamente, né? Ela se forma o tempo de formação da chuva, da gotícula de água antes da chuva tocar o solo, ela se forma muito rapidamente em regiões tropicais, onde esse cloro e outros inorgânicos, né, não é filtrado naturalmente como em regiões temperadas e glaciais. Então aí vem a questão da quantidade de cloro, né, de regiões próximas à costa ou regiões dentro da faixa tropical do globo terrestre. Então, na minha tese e os resultados que eu posso adiantar aqui em função da pergunta, foi extraído o cloro em escala laboratorial. Antes da minha ida para o pós-doc na Universidade de Harvard, eu trabalhei em aplicar essa substituição, aplicar essa extração do cloro do eucalipto, particularmente por ser uma das espécies, ou a espécie com maior produção por metro quadrado de biomassa no mundo, né? Fiz o teste numa fábrica de pellets na Bahia, próximo da costa, região tropical, com índices de cloro em média 10 vezes do permitido pela N+, que é o padrão determinado ou esperado para o mercado internacional, o que até o momento não era atribuído ou não era considerado no mercado internacional. Nesse tempo, nesses últimos 6 meses, 8 meses, nós conseguimos, junto com esse industrial na Bahia, produzir o primeiro pellet de madeira aceito pela N+, sem cloro, já com aceitação da N+. Ele teve vários problemas por um grande erro que a gente tem de tentar fazer as coisas do nosso jeito, usando biomassa que não era adequada pela questão do cloro, até por outras questões técnicas de estar na Bahia, onde é uma região onde você tem bastante concorrência de mercado com toras de eucalipto, que inviabilizou o mercado dele, que ele está com uma produção reduzida em função não só do cloro, mas também da dinâmica do uso das toras e do preço atribuído da madeira para energia, que concorre com papel e celulose. Eu não vou entrar muito no tema, se alguém tiver interesse, eu posso discutir um pouco mais, mas basicamente, hoje em dia, qual que é o potencial? A gente usar a média de mais ou menos 200 milhões de toneladas de resíduo de eucalipto existente no nosso país, que é subaproveitado, muito pouco aproveitado em olarias e em outros usos energéticos de forma desorganizada, que pode ser peletizado e que hoje já pode ser utilizada a tecnologia patenteada, que foi desenvolvida no doutorado, e que já tem uma prova em escala industrial, né, que valida esse tema. E só para adiantar, eu adiantei e já gerei uma empresa dentro da incubadora da Universidade de Harvard, né, da Harvard Innovation Labs, que incubou essa ideia dentro do laboratório e que hoje em dia eu tô trabalhando junto com esse tema e com o tema do meu pós-doc com qualidade do ar, tentando inserir esse wood pellet sem cloro, né, com a patente que já saiu no Brasil e que foi estendida hoje para o Vietnã e para a União Europeia. Então, eu acredito que haverão avanços interessantes aí para o futuro próximo, tanto do uso da madeira de eucalipto para a produção de pellets em grande escala, para atender essa demanda global de energia, utilizando o nosso eucalipto brasileiro sem cloro no mercado internacional. Muito bem, chegaram mais 2 perguntas. Eu vou fazer primeiro a do Roberto Fortuna. Quem quiser responder, fica à vontade. Ele disse o seguinte, a questão dele vocês acreditam em uma substituição rápida dos fósseis pela bioenergia pós-pandemia? Há um forte estoque, como vimos em navios tanques, dutos e nas bases de armazenamento existentes. Acredito mais nas desonerações tributárias e redução de preços dos combustíveis fósseis para desovar esses estoques. Além disso, existem os grupos de pressão formados pelas grandes empresas de petróleo. Essa é a colocação do Roberto Fortuna. Pois não, professor? Então, isso é uma verdade, né? Hoje em dia,
como nós discutimos lá atrás, no início da nossa conversa, a gente tem preços de petróleo extremamente reduzidos, inclusive negativos nos Estados Unidos, o que significa produtores de petróleo pagando, sei lá, retirar o petróleo, né? Então, a gente imagina que sim, a gente certamente terá uma pressão muito grande dos fabricantes de fósseis no sentido de ofertar esse combustível. Isso, claro, provoca um desafio, tem um desafio maior para os biocombustíveis, no caso, por exemplo, dos biocombustíveis líquidos, que vão ter que também fazer a sua redução na margem de lucro, redução nos seus custos de produção, e por isso que é importante a gente ter políticas e financiamentos para permitir a estocagem, porque da mesma forma que a gente tem o estoque dos combustíveis fósseis aguardando o momento certo para serem colocados no mercado, a gente precisa estocar o nosso etanol, que vai estar sendo produzido agora, a safra acabou de começar no mês de abril, para que também possa ser ofertado mais adiante quando essa demanda aumentar, né? Muito bem. Dilson, chegou uma pergunta aqui que eu acho que você pode responder, mas antes de fazer a pergunta, eu vou citar aqui o que disse a Caroline Schreiber. Tem uma fábrica de briquet de pó de eucalipto na região de São José dos Campos. Ela está feliz porque atende pizzarias e indústria de caldeiras. A outra questão é a seguinte, deixa eu só subir aqui para poder ler direitinho para vocês. Ele quer saber se fora a questão do bagaço da cana, Dilson, aproveitamento do bagaço da cana, já há alguma geração de energia validada fora desse setor no Brasil que você pudesse citar para a gente, sem ser o caso do bagaço da cana? Existem, né? Eu vejo que pode aumentar, ou seja, hoje a concentração de termoelétricas que queimam, por exemplo, resíduos florestais e casca de arroz está bem no sul do Brasil, mas a gente pode ter termoelétrica queimando cavaco praticamente em todas as regiões brasileiras, né? E outros materiais. Estava respondendo agora uma pergunta de alguém lá do Ceará sobre o aproveitamento de biomassa. Lá no Ceará tem muita poda de cajueiro, por exemplo, né? Agora, eu vejo assim, essa pergunta do Roberto Fortuna é muito interessante porque ele tem razão e eu também acho que, né, todo esse petróleo armazenado em cima do mar, né, porque os petroleiros estão cheios de petróleo, né, na superfície do mar, eles vão ter que ser desovados e a humanidade vai continuar queimando petróleo. A estrutura é para isso, né? Agora, a Embrapa é uma empresa ligada ao Ministério da Agricultura e a gente, em todas as nossas unidades, e particularmente na nossa unidade aqui em Embrapa Territorial, em Campinas, aqui em São Paulo, a gente tem a capacidade de influenciar e de assessorar o poder público nas políticas públicas. Então, a tomada de decisão, né, ela é muito induzida por políticas públicas, né? É dar importância, é fazer com que esses setores eles possam se desenvolver, né? Isso é prioridade, né? E quando você elege alguma coisa prioridade, algum setor de prioritário, você tem que definir o que você espera dele e você tem que ter canais de financiamento, né? Então, a partir daí, você tem políticas públicas aliadas a parcerias público-privadas, né? E eu acredito que esse tipo de associação é fundamental para colocar essas soluções realmente efetivas, tá? A gente tem, por exemplo, tecnologia para usar as nossas matérias-primas de uma forma muito eficiente. E também temos, por exemplo, um movimento de startups no Brasil, né? O próprio Javier está colocando aí a experiência dele lá em Harvard com isso, mas o movimento de startups aqui no Brasil ele é fortíssimo, tá? Ele está empregando muitos profissionais, né? Profissionais geralmente jovens,
e que tem investido muito em solução de problemas, às vezes com nada ortodoxos, tá? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Eu simplesmente vejo que, por exemplo, para ser bem concreto, o Renova Bio, ele é um programa fantástico. É um programa que sintetiza tudo isso que eu falei, né? E ele vai ter, ele ainda não está operacional, mas, enfim, ele está sendo construído de forma que ele incentive, né, todas essas cadeias produtivas que ele abrange, são várias, e lance mão de novas tecnologias, né? Então, a gente tem um ambiente muito propício para isso. Claro que tem que ter irrigação, tem que ter investimento, né? Irrigação que eu digo de investimento, né? Tem que ter recursos. E a gente vai, sinceramente, vendo de um ponto de vista muito mais do que puro otimismo, mas bem realista, a gente tem essa capacidade. Ou seja, nós temos as condições, tanto de mercado, quanto de tecnologia, de capacidade intelectual, técnica e de mecanismos para fazer todos esses setores, esses segmentos da biomassa, né, deslancharem de uma forma muito interessante daqui para frente, né? Eu vejo assim, né? Estou realmente aqui acompanhando várias perguntas, né? E são dos mais diferentes matizes, dos brinquedes de resíduos lá da Caroline, São José dos Campos. Tem a questão aqui que levanta o professor Horta do uso da análise de ciclos de vida, né? Que é uma das ferramentas, né? Que inclusive a Embrapa tem ajudado aí com o Renova Calc, né, a colocar nessa política pública do programa do Renova Bio, que é uma conexão entre o consumo, entre a produção, né, o mundo real e o envolvimento do Estado nessas questões que são fundamentais para que a gente ataque questões sociais, ambientais, econômicas, né? E tenha essa visão de proteger o clima, né? Não somente do Brasil, mas do planeta inteiro, né? Então, eu vejo assim, de uma forma muito otimista, né? E muito realista todo esse cenário, né? Pós essa pandemia. Ou seja, nós temos realmente a faca e o queijo na mão, a biomassa e a faca na mão, para a gente usar da melhor forma possível. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso. Muito bem, chegou agora a pergunta do Tiago Fraga, o nosso querido Tiago Fraga, que te pergunta o seguinte: quais seriam as 3 principais formas de geração de energia com biomassa para aproveitamento de geração de energia elétrica e os 3 principais para geração térmica? Fiquem à vontade. Posso falar? Pois não. Então, antes de eu fazer esse comentário, ou talvez juntando com esse comentário, eu queria só lembrar o seguinte, que o grande problema quando a gente está falando em resíduos, e principalmente para a geração de eletricidade, né, é que nós temos um problema de logística, né? Não é por acaso que o setor sucroalcooleiro tem um grande potencial, usa esse potencial, exporta energia, né? Porque o setor tem o resíduo, que é o bagaço, ali na própria planta, né? Disponível para ser queimado nas caldeiras. Da mesma forma, no setor, por exemplo, de papel e celulose, as cascas de madeira que são picadas, o licor negro, são produtos biomassa que está disponível ali na planta. Então, o grande problema da gente aumentar essa oferta de geração de energia, principalmente plantas para geração de energia elétrica, é a questão de logística. A gente tem uma quantidade enorme de resíduos que ficam no campo, né, e que precisam ser trazidos, precisam ser coletados e trazidos, né? Isso envolve investimentos, custo, consumo de combustível, muitas vezes, porque você precisa ter um trator, um caminhão para transportar.
Então, a gente tem uma questão de logística e de investimentos que é muito importante. Isso precisa ser resolvido porque o potencial é enorme. Nós estamos agora mesmo, e o Javier é nosso, nosso parceiro, nós estamos terminando um projeto CESP com a ANEEL, onde nós estamos mapeando o potencial de resíduos de bioenergia para o estado de São Paulo, onde nós estamos olhando, inclusive, não somente biogás e outros, mas resíduos agrícolas, resíduos de silvicultura, de manejo florestal, e muitos desses resíduos, para não dizer a grande maioria, eles são deixados no campo. Então, a gente realmente precisa descobrir como viabilizar que esses resíduos sejam trazidos para a planta para se fazer a geração de energia elétrica. Porque nós temos resíduos agrícolas que ficam no campo, resíduos florestais, resíduos de manejo, né? De diferentes plantações. No próprio setor sucroalcooleiro, toda a palha de cana, que é produto da colheita mecanizada, também no estado de São Paulo, onde 100% já é mecanizado, ela fica no campo. Por quê? Porque nós não temos viabilidade para trazer. É claro, todos esses resíduos, uma parte precisa ficar no campo, isso faz parte das práticas agrícolas, como a turma da agricultura sabe disso melhor que a gente, né? Mas a gente tem todo um potencial que pode ser aproveitado, né? E aí, respondendo à pergunta do Tiago, né? Quando a gente pensa em geração de energia elétrica, nós temos uma quantidade enorme de resíduos, né? Bom, nós temos os resíduos agroindustriais, como esses que a gente está discutindo aqui, é o bagaço de cana, no setor de papel celulose, o licor negro, os resíduos do processo de tratamento da madeira para a produção dos cavacos para o biodigestor, né? A gente tem o biogás a partir de resíduos animais, a partir de resíduos urbanos, né? A gente tem uma quantidade, tem madeira de florestas plantadas, como no estado do Mato Grosso, né? Todas as plantas de etanol de milho no estado do Mato Grosso usam cavaco de madeira nas suas caldeiras, diferentemente do etanol de milho produzido nos Estados Unidos, onde a gente tem um consumo grande de combustível fóssil nas caldeiras. Então, a gente tem uma variedade bastante grande de matérias-primas para a produção de eletricidade, né? Mas o grande problema é a viabilidade econômica em muitos casos, que a gente precisa ter critérios, ter políticas de incentivo, ter tarifas de venda que viabilizem, né? Para que a gente possa fazer com que esse potencial enorme que a gente tem no país se concretize. O que está faltando, então, pergunto para os três, é vontade política se transformar em ações concretas? É isso que o setor necessita para ontem, já que tecnologia nós temos, insumos nós também temos. Falta vontade política? Olha, eu acho que, além de vontade, a gente também não pode botar a culpa toda nos entes do governo, né? Que falta vontade política. Mas eu acho que os próprios setores ligados à bioenergia também eles poderiam ser mais ativos, digamos assim, né? Eu vivo conversando com os atores do setor e vivo resmungando, né, do alto dos meus 70 anos, que a gente já fica mais resmungona, né? Inclusive, o Dilson está rindo porque ele sabe que os 70 anos são verdade, né, Dilson? Enfim, a gente sabe, né, que, por exemplo, o setor de energia eólica, que é muito mais recente do que o setor de biomassa no Brasil, de bioenergia, né, é bastante agressivo, né, e conseguiu atingir muito sucesso e conseguiu muito as políticas adequadas, né? Nós temos associações também ligadas no setor de biomassa. Mas o que eu acho que, do ponto de vista, assim, eu que não sou industrial e não tenho nenhum envolvimento direto com o setor, né, sou só da universidade, na verdade, em todos esses casos que nós estamos discutindo aqui, a geração de energia com a biomassa, ela não é o uso principal, né? Eles são setores que têm um outro produto que, para eles, é visto como principal, né?
Então, por exemplo, o setor de açúcar e álcool, o negócio dele é produzir açúcar e álcool, né? A bioeletricidade agora está aparecendo como uma opção, né? Que poderia ser muito maior, mas o produto principal ainda é visto como sendo o açúcar e o álcool, né? O setor de papel e celulose, o produto deles é fazer papel, fazer celulose, né? Então, a produção de eletricidade aparece como algo para consumo próprio, para reduzir a sua demanda e, eventualmente, para exportar, né? O setor, por exemplo, de biogás, de resíduos animais, né, é um setor de pecuária, né? O produto principal deles é suinocultura, bovinocultura, avicultura, de corte, poedeiras, etc., né? Mas a opção de fazer a geração de eletricidade acaba sendo vista como algo meio secundário. Então, eu acho que isso também é uma questão também um pouco de comportamento. Nossas colegas psicólogas lá da Universidade de São Paulo, com quem eu vivo aprendendo, né, certamente poderiam explicar um pouco essas questões, né, porque isso também impacta, né, as ações dos setores, né. Bom, indo na mão um pouco, continuando a resposta da professora Soni, além da questão de políticas públicas, o uso, né, do resíduo, somente o uso do resíduo hoje no país já teria uma participação interessante para fazer essa substituição ou também para encorajar políticas públicas a ter maior participação da biomassa. Eu gostaria de entrar nesse tema porque se a gente analisar o preço geral, internacional, por exemplo, para a produção de pellets hoje em dia, na indústria de pellets, 50% da produção é custo de biomassa. E isso acontece pela afirmação anterior da professora Soni, porque a dependência dessa biomassa já está atrelada por diversos setores produtivos que demandam essa biomassa para produtos primários, como papel e celulose, entre outros, no caso da madeira. Então, o uso do resíduo é importante porque você consegue diminuir esse custo de produção do biocombustível, né? Deixando de concorrer com a biomassa produzida para setores primários, como papel e celulose, que em média 180 a 200 reais a tonelada entregue no pátio, você consegue reduzir por uma média de 30 a 60 reais o custo do resíduo para poder produzir um biocombustível que possa concorrer com o mesmo preço de produção, em média de $50 a tonelada nos Estados Unidos, que seria mais ou menos a média. Hoje em dia já mudou um pouco o dólar pela situação, então é um pouco mais complicado fazer as conversões, mas tendo uma concorrência um pouco mais vantajosa por ser um país tropical e por ter essa quantidade de biomassa disponível como o nosso país tem. Então, eu acredito que não só a questão de política pública, mas também a gente aproveitar as características naturais que a gente tem, todo o conhecimento científico já embasado e que somente o Brasil tem em algumas culturas, né? Que pode ser aproveitado com esse uso dos resíduos e, no caso pontual, falando do pellet, seria uma tomada de decisão estratégica, ver os custos de produção e a redução do custo de produção, viabilizando resíduos que não eram utilizados anteriormente. Então, eu acredito que, além da questão de políticas públicas e do setor e das características atuais, né, da biomassa no mercado nacional e internacional, a gente tem essa vantagem que pode ser um novo mercado que se vislumbra para os próximos anos, né? Eu perdi o som do Chicobar. Todo mundo perdeu ou fui só eu? Não, ele estava para nós, estava ok aqui, Suani. Ele estava saindo aqui para a gente. Dilson, eu vi que você queria complementar alguma coisa, pois não? Eu vejo assim, a possibilidade, né? Na verdade, a gente tem uma grande disponibilidade de matéria-prima e que muitas vezes não são utilizadas, né? A Suani falou de um ponto fundamental, que é a questão da logística, né? Na verdade, nós somos um país de paradoxo, né? Um país de muita abundância, muita fartura, mas também de muitas demandas, muitas necessidades. Falta muita organização de todos esses segmentos dentro da bioenergia, né?
tem que organizar os produtores, sabe? Tem que ter, na verdade, tem que ter cadeias produtivas organizadas, né? E que saibam fazer uma pauta de demandas e buscar a ajuda necessária no lugar certo, tá? A questão da logística no Brasil, realmente, ela é muito conhecida de todos, né? É um problema seríssimo. E nesse aspecto, nós lá na Embrapa temos trabalhado muito, nós temos um projeto, na verdade virou até um programa, né, que é constante, que a gente chama de macrologística da agropecuária brasileira. Tá? Então, isso daí é um aspecto, né, que ele está fora da fazenda, né, está fora da porteira, mas é o que viabiliza, né, a solução, né, de você levar a produção até os centros consumidores. Tá? Então, é um ponto fraco do Brasil a logística. Tá? Isso daí, realmente, a gente tem, com bastante sucesso, conseguido influenciar todos os tomadores de decisão para que melhore esses canais de escoamento da produção. Tá? No caso, o escoamento da energia elétrica se faz por cabos, né, por linhas de transmissão, né, que também é um assunto que tem sido muito postergado no Brasil, tem tido muito investimento, mas também em vários locais tem tido muito atraso nessas obras. Né? Depois vem as obras de ferrovia, rodovia, hidrovia, que o Brasil utiliza muito pouco. Né? Então, tudo isso, né, nessa escala continental brasileira, e principalmente com tantos problemas, né, a gente está vendo, na verdade, o problema da pandemia é um problema de saúde, de falta de estrutura, né, de uma estrutura já muito comprometida com as nossas outras doenças, né, e que agora tem essa daí que veio de uma forma avassaladora. Então, é assim em praticamente todos os setores da economia brasileira. Agora, biomassa, bioenergia, o Brasil sempre fez bastante esforço, sempre investiu muito e tem um protagonismo mundial muito grande nisso. E como eu disse anteriormente, a gente tem todos os instrumentos, todas as ferramentas para pegar, né, esse patamar que nós estamos hoje de biocombustíveis no Brasil, de bioenergia, e elevar isso a um patamar muito mais alto, tá? Influenciando tanto o setor público quanto os investidores. Tá? Claro que hoje, assim, falando em termos mundiais, nenhum país é uma ilha de prosperidade, sabe? E que não necessite de ter uma interação grande comercial, de fluxo de capitais, de fluxo de tecnologia, de transferência de tecnologia com outros países. O Brasil precisa muito disso. E a gente vai ter que investir bastante, né, nesse tipo de parcerias. Tá? A gente vai ter que trazer investidores, a gente vai ter que saber vender os nossos produtos, o nosso potencial, a nossa capacidade de fazer. Que, sinceramente, eu não tenho dúvida nenhuma. Você pode pegar aí tanto etanol de cana, de milho, né, bioeletricidade, biodiesel, biogás, pellet, briquete, carvão vegetal, tudo isso a gente pode, né, colocar as novas tecnologias e fazer uma produção mais limpa e muito mais vantajosa, porque nós temos essas ferramentas, tanto para nós quanto para a exportação. Tá? Eu vejo que o mercado externo ele vai voltar com bastante necessidade, tá? E aí a gente precisa de ter um país muito ajustado com uma política externa, né, de protagonismo e de proatividade muito grande para que a gente consiga interagir e tirar vantagem. Né? Digo tirar vantagem, assim, vender os nossos produtos, né, e ter uma
uma presença, né, frente aos nossos concorrentes de uma forma muito positiva. Tá? Muito bem, gente. Nós já estamos aqui ultrapassando o tempo que foi acordado com vocês, mas eu acho que a gente pode começar indo já pegar o caminho de casa, como dizem, mas eu queria ouvir primeiro da nossa querida Suani, o que ela acha que vai ser o setor daqui 5, 10 anos, e aproveite também, por gentileza, Suani, para deixar todos os teus contatos. Quero agradecer demais, já antecipadamente, a participação de todo mundo que está acompanhando esse webinar promovido pela TV Biomassa, Grupo FRG. Muito obrigado, professora. Fique à vontade. Então, antes de mais nada, eu queria só fazer um comentário rápido de uma das perguntas que foi feita no chat, falando sobre aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos. E eu queria só dizer que isso merece um webinar especial, né? Eu já tenho participado de vários webinars desse tema, inclusive na Associação Brasileira, que chama ABREM, que gentilmente tem me convidado para participar de alguns eventos, e isso merece uma discussão especial nessa linha, né? E que, inclusive, é objeto desse projeto do SESC ANEL, onde o Javier é o nosso parceiro e nos ajudou a fazer os potenciais para os municípios do estado de São Paulo. Então, o segundo comentário é um pouco pensando nessa questão de viabilidade futura, né? Eu acho que nós estamos atravessando essa guerra mundial e nós temos, principalmente nessa área de biocombustíveis, esses dois problemas que a gente discutiu aqui, né? A queda na demanda e a questão dos custos, porque os combustíveis fósseis, principalmente o petróleo, está atingindo níveis nunca imaginados antes, né? Com valores até negativos do barril, como a gente falou. Então, isso vai depender muito de como nós vamos nos estruturar para atravessar esse período, né, de guerra, porque nós temos o problema do estoque de etanol, nós precisamos de toda forma não perder essa safra de etanol, né? A gente precisa também garantir que os produtores de biodiesel continuem também, né? Esse ano agora acabou de ser aumentada a porcentagem de biodiesel no diesel para 12%, né? Então isso já é uma garantia, mas a gente tem também a queda de demanda. Enfim, nós temos que nos estruturarmos enquanto país para que consigamos atravessar essa fase, né? Claro, várias políticas estão sendo feitas de apoio à sociedade, pensando em termos de renda das famílias e tudo mais. Mas nós temos que olhar também os setores industriais, em particular os setores envolvidos com a bioenergia, porque são setores importantíssimos para a nossa economia, né? Então, o RenovaBio, que acabou de ser aprovado, a ANP acabou de distribuir, colocar no seu site quais os créditos de carbono que as distribuidoras vão ter que comprar para atingir aquela redução dos 10,1% das suas emissões, né? Isso precisa continuar. Vem sendo acenado dessa forma pelo governo, pelo Ministério de Energia. Como eu disse, assisti a palestra do ministro Bento num webinar recentemente, do próprio Miguel, diretor de biocombustíveis, também dando garantia de que isso ia continuar, né? Mas a gente precisa também pensar em questões prementes, como essa questão da estocagem do etanol, para que a gente possa não perder essa safra de cana que a gente está começando agora. Então, isso é assim um ponto, políticas importantes para que a gente até possa garantir a sobrevivência do setor de biocombustíveis, principalmente do setor de biocombustíveis líquidos, para os próximos 5, 10 anos, né? Então, isso eu acho que são pontos extremamente importantes que a gente não pode deixar de olhar. Mais uma vez, obrigado. Eu vou deixar no chat o meu contato para as pessoas que não me conhecem, o meu e-mail da universidade. Tá certo. Muitíssimo obrigado a Suani Teixeira Coelho, ela que é da Universidade de São Paulo e faz um trabalho tão importante
ao longo, não de 70 anos, que ninguém acreditou, viu, professora, nessa história de 70 anos. Obrigado. Querido Javier, vamos passar, então, a palavra para o Javier Escobar. Bom, muito obrigado, agradeço o convite, eu volto no começo da nossa conversa, né? Eu acredito que o problema é global e a gente só olhar para o nosso umbigo, só talvez para, como o Dilson falou, tirar proveito dos nossos potenciais, né? Como país, do uso da biomassa. Mas eu acredito que os próximos desafios da humanidade serão muito importantes, que de alguma maneira vão estar atrelados, sim, à mudança climática, e é aí onde a biomassa e os biocombustíveis terão um papel importante. Tentando agrupar todas as perguntas aqui, que eu não vou entrar pontualmente em cada uma, eu tentei anotar algumas aqui, mas, assim, vendo um overview, uma visão geral de tudo, uma das perguntas falou e citou um ponto que é a raiz do problema, né? Que, no meu ponto de vista, que é um caso que aconteceu com o petróleo agora, pelo caso da pandemia e pelos problemas que o mundo está passando, da acumulação e do aumento do estoque do petróleo. Porém, a gente tem que analisar esse ponto econômico, né, que é a base realmente dos próximos passos e do sucesso do biocombustível, vendo pelo lado econômico. Porque se a gente comparar com os biocombustíveis fósseis somente como uma substituição de unidade energética, né, isso está totalmente atrelado com a produção, com o custo de produção, estruturação, extração, produção e refino do petróleo. Se a gente analisar o custo dessa produção na OPEP, que é por volta de $3 o barril, e comparado com alguns outros países, como produzido na Petrobras ou em alguns outros países europeus, por volta de $7 a $13 o mesmo barril, chegar a patamares de $20 é um colapso para o setor do petróleo e também um colapso para o setor de bioenergia, que produz a mesma unidade energética com preços acima do petróleo. Porém, essa instabilidade no setor do petróleo não vai durar por muito tempo, e eu acredito que os biocombustíveis líquidos, no caso do sucesso do etanol brasileiro, que isso eu acho que foi muito bem explicado pela Sony e pelo Dilson, e é um caso conhecido internacionalmente do sucesso do etanol no país, mas vislumbrando a questão do uso da bioenergia, pensando nos custos de produção do petróleo, sim, que não serão acima dos custos citados anteriormente, e que a OPEP produz e refina um material com baixo custo e que tem um material que é a base da economia da nossa sociedade. Então, eu acredito que aonde a gente se situa como um país estratégico para a produção de biocombustíveis e de biomassa, para atender diversas áreas, não só combustíveis líquidos, como também energia elétrica, e entre outros biocombustíveis sólidos, como pellets, que foi citado na pergunta, enfim, biogás, entre outros, a gente analisar essa oportunidade e tentar tirar proveito das nossas condições naturais, vendo a problemática de logística, certamente, mas transformando essa biomassa em natura, em um biocombustível, ou de uma forma líquida, ou da forma, no caso dos pellets, pelletizando, diminuindo a quantidade de água, reduzindo o custo de transporte, tentando competir no mercado internacional com esse exemplo, por exemplo, com o uso dos resíduos, diminuindo o custo de produção, nivelando para baixo o custo de produção em torno dos outros países concorrentes, como o Canadá e Estados Unidos e alguns países europeus. No caso da geração de energia elétrica, da produção distribuída, ou geração distribuída, não é só solar. O que eu gostaria de dizer é que as discussões sempre estão em volta de energia solar e eólica, e a gente se esquece que uma solução da geração distribuída, quando você tem o acesso à linha de transmissão, ela tem uma característica interessante. Em alguns casos, se coloca numa posição potencial a produção e a concentração científica em produção de baterias e painéis solares e eólicas. Mas a gente não pode esquecer da quantidade de biomassa e da característica da biomassa de forma natural, que se comporta como uma bateria natural, que acumula esse material, que pode ser transformado em biocombustíveis e pode solucionar vários problemas de qualidade do ar, entre outros problemas que hoje em dia está sendo queimado a céu aberto, como foi discutido aqui, e que pode ter um grande potencial. Então, eu acredito que, para finalizar, a concentração da ciência debruçada
nas características específicas do uso da biomassa, né? Desmistificar a questão de ser um produto primitivo e que sim pode fósseis. Então, as perguntas e estender pontos específicos que ficaram aqui aquém da discussão. Muito obrigado. Muito obrigado a você, meu querido Javier. A gente sabe, né, a densidade desse assunto, até comprovadamente aqui pelas perguntas que nós estamos recebendo. E antes de encerrar, vamos ouvir, então, o Dilson. Fique à vontade, Dilson. Mauro, só gostaria de voltar em uma pergunta que foi interessada especificamente para mim aí no chat, do Carlos Lima, sobre o setor de carvão vegetal. Carlos, eu tenho tentado ajudar esse setor e a minha sugestão é colocar inteligência artificial para funcionar nessa cadeia produtiva. É uma cadeia produtiva muito tradicional, muito arraigada a conceitos assim que a gente poderia dizer que são ultrapassados e podem ser substituídos para o bem da cadeia produtiva, dos produtores, né, enfim, de todo mundo, e que o Brasil também precisa tirar proveito disso. O aço produzido com carvão vegetal de floresta plantada é um produto fantástico, né, e a gente ainda não tem aproveitado bem essas oportunidades. Tá? Bom, encerrando, olha, realmente foi muito prazeroso estar com vocês aqui hoje. Rever Suani, Javier, são velhos amigos, né, dessa área de biomassa, né? Conhecer o Mauro, agradecer bastante ao Fraga, né, Fraga Eventos, FRG Eventos, o nosso incansável amigo aí que não deixa nunca a peteca cair, já postergou o nosso evento para setembro lá em Goiânia, estão todos convidados, é um evento que realmente vale a pena. Realmente o Tiago é incansável, batalhador nessa área da biomassa. Ele reclama quando compara a gente com a solar, né? Mas enfim, né? Nós temos as nossas particularidades. Agora, assim, falando em termos do que poderia ou do que a gente gostaria que acontecesse daqui para frente, é que realmente tudo isso, né, que já tem desenvolvido para os diversos segmentos dentro da bioenergia, eles pudessem ser aproveitados, né? Eu, particularmente, assim, acredito muito no potencial empreendedor, né, dos nossos engenheiros, cientistas brasileiros, que desenvolvem tecnologia diariamente. Tá? Então, eu acho que nós temos essas condições. Né? E o que vai fazer a mudança, o que vai realmente trazer os benefícios, é a ciência, é a tecnologia que a gente já tem desenvolvido e que a gente pode desenvolver rapidamente à medida que precisa. Tá? Os recursos naturais estão aí e a gente tem que aproveitar da melhor maneira, tentando mitigar os efeitos climáticos, né? Melhorar a distribuição desses benefícios de uma forma mais regionalizada no Brasil, saber aproveitar isso, fazer arranjos locais, enfim. Nós temos uma avenida de possibilidades para todas essas áreas que foram comentadas aqui, tá? Realmente fico à disposição também. Quem tiver depois outras perguntas, não sei se eu consegui responder toda, mas o chat ali passou bem rápido, porque muita gente está perguntando ali, mas eu também fico à disposição. Depois pode me contactar por e-mail, pelo Zap, enfim. Sinal de fumaça não é aconselhável porque é emissão de poluentes, mas também, se não tiver outro jeito, pode ser também. Tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado. Um grande abraço a todos, viu? Mais uma vez, então, agradeço a participação dos três. Obrigado. Só para avisar a você que nos acompanha, todo esse conteúdo será disponibilizado aí nas nossas redes sociais. Vocês não vão perder, vai poder rever, parar e assim por diante. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Em especial aí a você que nos acompanhou até agora, quase 1h30 de conversa. Tchau para vocês. Felicidades. Dali Biomassa. Um abraço a todos.